Olá, família evangelizada de todo o Brasil. Hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro, terça-feira. Está quase terminando o ano de 2025. Mas é o seguinte, hoje nós vamos conversar, Dona Maria, sobre vizinhança. Sim, sabe aquele vizinho chato? Porque hoje nós vamos justamente saber quais são os direitos e deveres que nós temos aí. Por exemplo, quando moramos em um condomínio, tá bom? Teremos também o nosso boletim de notícias e muito mais. Por isso, roda a vinheta. Quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha pelos canais abertos. Olá, Curitiba, região metropolitana, nos acompanhando pelo canal 16. Juiz de Fora, Minas Gerais. Governador Valadares, Minas Gerais. Olinda, Recife, também nos acompanhando. Rio de Janeiro, pelo canal aberto. E quero acolher você que nos acompanha também pela Sky TV. Mas vamos, gente, viver de perto... Viver perto de outras pessoas pode ser uma bênção, sim, lógico, óbvio, William. Ou um desafio diário. No condomínio, por exemplo, o barulho do vizinho que vira uma trilha sonora de forma involuntária. E na rua, aquela conversa atravessada no portão pode render uma novela inteira, não é verdade? Por isso, nós vamos conversar agora. Nós vamos lá para Manaus, no Amazonas, conversar com o advogado Israel Stone, ele que vai nos ajudar a compreender um pouco sobre os direitos e deveres. Olá, Israel, seja bem-vindo ao programa Hora Boa. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigado, vai ser um prazer aqui esclarecer a dúvida das pessoas. Bacana, Israel, vamos lá. Quando o assunto é convivência em condomínio, quais os direitos básicos que todo morador precisa conhecer para evitar dor de cabeça com o vizinho? Primeiramente, não é simplesmente só os direitos básicos, mas sim as regras internas do condomínio. Bacana. O condomínio em si ele é regrado pelo Código Civil, mas ele tem suas regras internas, que é a convenção e o regimento interno, onde a convenção fala sobre a estrutura do condomínio, como funciona a assembleia, etc. E o regimento interno é a convivência. Então, é o uso da piscina, a questão de áreas comuns e similares. Então, o condomínio ele tem que conhecer a convenção e o regimento interno e é um direito dele ter uma cópia. Bacana. Olha, o barulho é sempre o campeão das tretas, das discussões, dos desentendimentos. Até onde vai o direito do vizinho fazer, por exemplo, uma reforma, uma festa ou tocar um instrumento sem infringir a lei? Bom, vamos começar pela questão sonora, né? Todas as cidades hoje do nosso país, eles têm a regra do sossego, né? E a maioria é que de 22 até as 6 horas da manhã do dia seguinte, você não pode exacerbar os barulhos, né? Mas tem um mito aí, que as pessoas pensam que durante o dia é liberado fazer qualquer som. E não é. A diferença é que, a partir das 22 horas, os decibéis, ou seja, o volume, é menor. Mas durante o dia, você também pode estar incorrendo em ilícito. Bacana. Então, as pessoas confundem também essa questão do volume ali, né? E a questão de, por exemplo, uma festa no condomínio, tem que reservar ali, tem um determinado dia, horário? Normalmente, isso é 90% dos condomínios, no final de semana ou véspera de feriado, eles deixam uma tolerância maior. E onde tem descrito isso? Todas as vezes é no regimento interno. Ele que vai explicar como é o uso do salão, quando é que vai ter um evento, qual é a questão sonora nas áreas comuns. É tudo no regimento interno. Lembrando que tanto a convenção quanto o regimento interno, eles têm um poder, sim, mas eles não podem ir contra nosso Código Civil e nem contra a nossa Constituição. Ou seja, a convenção e o regimento, eles não têm poder absoluto. Vamos falar sobre filtração entre apartamentos que acaba se tornando um caos. Como a gente descobre de quem é a responsabilidade e quem é que tem que arcar com prejuízo? Bom, essa parte é muito interessante e entra também na pergunta anterior da questão de
construções, né, de reformas e similares. Primeiramente, na questão de construção. Toda convenção regimento, eles deixam o horário, né, durante a semana, do horário X ao Y, e finais de semana normalmente é reduzido a partir da manhã. Na questão de construção, a depender do tipo de obra, por exemplo, quebrou 2 azulejos. Você pode trocar sem comunicar a administração, sem problema algum. Mas, por exemplo, eu quero tirar uma parede para transformar 2 quartos em um grande. Primeiramente, tem que ser avisado a administração, tem que ver a viabilidade e tem que ter uma assinatura de um projeto de um engenheiro, que tem que ser repassado para a administração. Eu não posso simplesmente fazer o que eu quero porque o apartamento é meu. Porque você pode comprometer a estrutura. Por isso, o engenheiro é essencial para fazer esse laudo. Isso também vale para a questão de infiltração. Por quê? Tem a questão do local onde começa o vazamento e tem a infiltração em si. Como 90% dos condomínios eles são na questão vertical, são prédios, existem as colunas que passam entre todos os apartamentos e tem, no caso, as questões de encanamento horizontal, que entram para os apartamentos. E aí que chega o problema, porque às vezes o vazamento é na coluna, mas ele entra na parte horizontal do apartamento. E por que eu cito isso? Porque muitas vezes o vizinho de baixo olhar está vazando de cima, a culpa é do condomínio de cima. E às vezes não é. Então, o que tem que ser feito? Encontrou uma infiltração? Avisa o condomínio, no caso a administração, chama no caso, um perito ou um engenheiro capacitado para averiguar a situação e emitir um laudo de onde é esse problema. Eu não posso simplesmente olhar e dizer que é de X ou Y, ou é do condomínio de cima ou de baixo. E a partir do laudo, se for comprovado de quem é a culpa, isso eu estou deixando o mérito da justiça. Essa pessoa é a responsável. Se a pessoa que foi acusada como responsável não concordar com esse laudo, aí ela pode buscar a justiça e o parecer final vai ser do judiciário dizendo, a partir de perícia, análise, todo o processo legal para dizer de quem é a culpa. E quem for o culpado é responsabilizado. Ou seja, se vazamento for culpa do condomínio, o condomínio vai fazer o ressarcimento de todo o dano causado, não só da parede, que às vezes dá uma infiltração na parede, mas você tem modulados. Então, os modulados vão se desfazer, vão se destruir. E a gente sabe que hoje é muito frágil. Então, tem que fazer toda essa análise pericial e, se a pessoa não concordar, judicial. Bacana. Israel, falando de casa, se meu vizinho tem um quintal cheio de entulho, né? Mato alto, algo que oferece um determinado risco, eu posso cobrar legalmente alguma atitude? Como fazê-la? Primeiramente, o que a gente sempre fala é tente conversar com seu vizinho. Mas, obviamente, se você já conhece seu vizinho e sabe que ele é uma pessoa mais cabeça dura, que não gosta de conversar, que já causou problemas em outras situações, você pode comunicar à prefeitura, né, na secretaria responsável. Por exemplo, se tiver entulho, você pode alegar a questão de saúde, porque pode acumular rato, pode ter questão de dengue, outros tipos de doença, inclusive o cheiro. E questão de árvores, por exemplo, quando passa do muro do vizinho para o meu, eu necessariamente eu não posso ir lá cortar. Eu tenho que comunicar. Mas se começar a prejudicar, cair frutos e ficar apodrecendo, está tampando uma janela, começa a cair frutos no seu telhado causando algum dano, aí você faz um boletim de ocorrência explicando a situação, não chegue simplesmente corte, mesmo que você tenha direito. Por quê? Nós temos todos os nossos planos diretores com algumas regras específicas, ou leis municipais. Então, o que vale aqui para Manaus, por exemplo, pode não valer para Curitiba. Entendi. Então, a gente tem que analisar a cidade em si. Bacana. Israel, uma última pergunta, porque o nosso tempo já está quase estourando. Quais são os maiores mitos sobre vizinhança e o que você vê aí no seu escritório, no seu dia a dia? Bom, eu vou falar do lado do síndico e da gestão e do condômino. O primeiro é em relação ao condômino, que o apartamento ou a casa do condomínio é um caso, um imóvel onde você tem pleno poder de fazer o que quiser dentro. Mentira. A questão da obra é o maior exemplo disso. A questão do som também. Tem a questão de animais.
Os animais não podem ser proibidos em condomínio. Mas num apartamento de 60 metros quadrados, você não pode ter um elefante lá dentro. Primeiro que é um animal silvestre, segundo pelo tamanho. Agora, voltando aos animais para o lado do síndico. O síndico não pode obrigar o condômino a carregar o seu animal, tá? Isso aí é um mito. E não pode proibir nenhum tipo de animal, contanto que esse animal seja bem cuidado, não cause nenhum transtorno, nem perigo à segurança física e à saúde. Isso já é pacificado no nosso judiciário, do STF em diante. Outra situação, o condômino, ele tem direito à transparência do condomínio, de todas as informações, mas não é do jeito que ele quiser. Tem um procedimento. Eles têm direito a pegar documentos, mas tem que assinar um recebido, se responsabilizar por ele. E o oposto também vale. O síndico, ele não é dono do condomínio. Ele representa um condomínio. Então, ele não pode fazer o que ele quiser e quando ele quiser. Ele tem que respeitar a convenção, o regimento interno, assim como os moradores e os inquilinos. Bacana. Israel, muito obrigado pelo bate-papo tão esclarecedor. Muito obrigado, é um prazer. Precisando, pode chamar. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. É isso aí, gente. É preciso conhecer um pouco ali as regras do condomínio, né? E ali existe também muitos. O importante é tentar viver aí de forma fraterna, respeitando sempre o próximo, o outro. Antes de ir para o intervalo, gente, preste atenção nesse recadinho. Vamos lá. Para tudo que você está fazendo agora e presta atenção aqui. Seus olhos estão coçando, ardendo, lacrimejando, não está enxergando nada, o celular muito perto ou muito longe porque a visão ficou fraca com o passar do tempo, glaucoma, catarata, então você precisa conhecer o Vision X. A minha visão era muito ruim, aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata, daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos, nem nada. Eu e minha esposa começou a tomar o Vision X. Eu tinha essa dificuldade para enxergar as validades no mercado, comprar os produtos lá. E agora, tomando o Vision X, estou enxergando muito bem. Eu recomendo que vocês podem comprar e usar, porque o Vision X resolveu o meu problema e da minha esposa. Tinha dificuldade de ler a Bíblia e agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Isso aqui é o Vision X. Eu trabalhava na praça, no colégio, enxugando os olhos, escorrendo água, com muita coceira, dor na bola dos olhos. E hoje eu me sinto muito feliz, 100% das vistas. Antes de eu tomar o Vision X, eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Não sinto mais coceira no olho e também costuro, faço crochê sem óculos. Estou 100% bem melhor. Estava sofrendo das vistas, era tudo embaçado. Por exemplo, um sinaleiro, eu tinha que chegar perto para ver se estava aberto ou fechado. Hoje não, enxerga de longe, clareou as coisas. Vision X. Para você que ligar agora nos próximos 5 minutinhos, eu vou liberar metade do preço e um presente super especial. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Vision X, Dona Maria, obrigado, Vanessa. Eu vou repetir o telefone para você ligar. Você está enxergando aí embaçado, está com dificuldade de ler as letras miúdas? Vamos lá. 0800 777 0190. Vai lá, rápido. 0800 777 0190. Ainda tem 70% de desconto, tá bom? Gente, vamos para um breve intervalo. Lembrando que no próximo bloco, hoje é terça-feira, nós teremos aquele quadro direto do túnel do tempo. Voltamos já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta hoje, terça-feira. O ano já está praticamente acabando, hein, gente? Lembrando que terça-feira é um dia dedicado a Jesus das Santas Chagas aqui na TV Evangelizar. Gente, as ONGs que resgatam cães, a gente conhece, né? Sim, cães, gatos, mas um abrigo dedicado a jumentos, Dona Maria, já viu? Esse é o trabalho do Menino Vaqueiro. Nós vamos acompanhar essa reportagem. Vamos lá.
Olha só, agora eu estou aqui na ONG Menino Vaqueiro, que é uma ONG diferente daquelas que normalmente a gente conhece. Vocês aí de casa devem conhecer aquelas ONGs que cuidam de cachorros, de gatos, mas e uma ONG que cuida de jumentos? Vocês já ouviram falar? Pois bem, agora vocês vão conhecer essa ONG, que tem como proprietária a dona Márcia, uma mulher muito batalhadora que tira esses animais das ruas, porque são animais que passam por maus tratos, né? E traz pra cá, pra esse lugar que eles realmente possuem uma vida digna. Olha só que coisa mais linda! Na verdade era só uma jumentinha, cuidar da jumentinha, depois colocar ela para seguir a vida dela e eu continuar seguindo a minha. Mas aí, jumento, ele é um animal tão carinhoso, tão amável, tão lindo, que de uma veio duas, veio três, veio quatro e agora já são quase 90 animais. E Menino Vaqueiro por quê? Menino Vaqueiro foi uma promessa que eu fiz. Uns safados roubaram 15 jumentos e eu passei muitos dias procurando, chorando muito no meio da rua. E o povo via aquela loucura minha, chorando, desesperada no meio da rua. Aí um dia uma senhora me parou, aí disse assim: mulher, vou te dizer uma coisa. Não achou teu jumento não? Eu disse não. Aí ela: mulher, pois faça uma promessa pro menino vaqueiro, o menino vaqueiro vai lhe ajudar. Saí correndo pra casa, comprei a vela e acendi a vela. E acendi, né? Quando eu comecei lá a rezar, de repentemente, 2 meninos bateu lá no portão. Aí disse assim: ei, moça do jumento, vai ali no terreno que teu jumento apareceu. Saí lá correndo lá pro terreno. Quando eu cheguei lá, eu, meu Deus, eu achei meu jumento, não acredito, e chorando igual uma criança. Aí pronto, aí coloquei eles lá no terreno de novo e coloquei o nome do abrigo de Menino Vaqueiro. Eu disse: a partir de hoje eu vou ter um abrigo e o nome vai ser Menino Vaqueiro. A única ajuda aqui mesmo são de algumas pessoas do Instagram que, graças ao meu Senhor bom Deus, gosta dos gigantes, que gosta do meu trabalho e que nos ajuda diariamente. Para entrar em contato, pode te chamar no direct do Instagram. Qual é o Instagram da senhora? @abrigo Menino Vaqueiro. Parabéns pelo trabalho, né, gente? A generosidade não tem limites. Menino Vaqueiro está aí. Mas agora nós vamos para o quadro direto do Túnel do Tempo. Sabe quem que vai estar conosco hoje? Padre Kleber Leandro. Sim, ele que é de Guarulhos, São Paulo. E nós vamos acompanhar aqui, conferir, quando ele esteve conosco, uma das primeiras vezes, na Noite de Louvor no ano de 2018. Vamos lá. Que famílias possam ser restauradas. O matrimônio é uma instituição divina. Nós vemos já no livro do Gênesis, quem tem a sua Bíblia, nós já sabemos aí no livro do Gênesis, no capítulo 2, diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. E eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam, o homem e a mulher. E assim nós vamos percebendo como Deus coloca para o homem e a mulher esta instituição divina. O homem deixa seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Olha a diferença, mas Deus pede esta complementariedade. Isso foi em 2018, mas agora nós vamos acompanhar o Padre Kleber Leandro conosco nas 24 horas de oração nesse ano. Vamos lá. Eu creio em Deus, tudo o que eu peço Deus me dá, e isto não é fé, isso é manipulação de Deus. Eu creio que nós estamos numa sintonia aqui de pregação, o Padre Reginaldo retomou várias vezes isso, que nós estamos aqui justamente não para manipular Deus, mas para entrar na vontade de Deus, e entrar na vontade de Deus mesmo nos reveses da vida, mesmo diante das noites escuras,
mesmo diante das noites traiçoeiras, mesmo diante daquele aparente abandono, mesmo diante daquele aparente fracasso, diante dos momentos de cruz, de tribulação, de sofrimento, de dor. E é aquilo que o padre lembrava, não que nós buscamos a dor pela dor, mas que nós encontramos na cruz vitoriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos diante da nossa dor, e mais do que encontrar, nós associamos as nossas dores à dor de Jesus. Esse é o quadro direto do Túnel do Tempo, Padre Kleber Leandro conosco nas 24 horas do ano de 2018 e esse ano nas 24 horas de oração na presença do Senhor. Mas agora nós vamos com a nossa equipe de jornalismo acompanhar o boletim de notícias. Vamos lá, meu povo! Olá, boa tarde, William. O Sistema Único de Saúde adquiriu as primeiras doses da vacina nacional contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. O contrato foi assinado pelo Ministério da Saúde e marca um avanço no combate à doença no país. O imunizante é de dose única com produção 100% brasileira e será oferecido exclusivamente pela rede pública a partir de 2026. O investimento inicial é de 368 milhões de reais para o fornecimento de 3.900.000 doses. E as primeiras serão destinadas aos profissionais do SUS que atuam na linha de frente. As aplicações devem começar no fim de janeiro de 2026. 2025 atingiu o marco de ano mais quente já registrado no Ártico desde o início das medições em 1900. O dado foi divulgado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e reforça o alerta sobre o avanço do aquecimento global. Segundo o relatório, as temperaturas na região ficaram 1,6 graus Celsius acima da média histórica, um aumento considerado alarmante pelos cientistas. A análise também aponta que o Ártico está aquecendo em ritmo acelerado. O estudo alerta ainda que o Ártico pode enfrentar seu primeiro verão praticamente sem gelo marinho até 2040 ou antes, com impactos diretos para os ecossistemas e para o clima global. E falando no clima, o Natal deve ser marcado por calor intenso no centro-oeste, sudeste e grande parte do norte do país. Uma massa de ar quente mantém as temperaturas elevadas durante o dia e também à noite. Apesar do predomínio do sol, o calor combinado à umidade favorece pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. No sul, a chuva aparece de forma irregular, sem provocar queda significativa nas temperaturas. Nas regiões centro-oeste e norte, o calor segue forte, com risco de temporais. Já no nordeste, o tempo fica mais seco, com sol predominante e apenas chuvas rápidas em pontos isolados. Eu volto com você, William. Parabéns para a nossa equipe de jornalismo. E antes de encerrar o nosso programa, a Olga tem um recadinho para você, hein? Ô, seu José, presta atenção no recado. Vamos lá, Olga. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou?
0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria, esse aqui, ó. Volte a viver sem dor, 0800 321 6500. 70% de desconto, ainda tem brinde para os 100 primeiros que ligarem. 0800 321 6500. Aproveita, hein? Ligue rápido. E antes de encerrar o nosso programa, minha gente, 8 dias para nós fecharmos esse ano de 2025 com chave de ouro. Está aparecendo aí o QR Code, a chave Pix, ou Dona Maria fez a sua contribuição nesse mês de dezembro. Nos ajude a honrar todos os nossos compromissos. Olha, a generosidade nesse mês de dezembro sempre é triplicada aqui na TV Evangelizar. Sim, são ações, são instituições, e não só isso, nós precisamos também honrar com todos os nossos compromissos pertinentes a esse mês de dezembro. Então, exerça a sua generosidade também, você conhece o nosso trabalho e a nossa seriedade através agora da sua contribuição. E desde já, Deus te abençoe, em nome do Padre Reginaldo Manzotti. Minha gente, vou ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, tem mais, hein? Fique conosco, evangelizar é preciso!